Nosso Senhor, ajuda-nos. Vamos rezar juntos a oração que vai ser hoje. Vamos lá? Ó São Salvador, tu que deixastes a tranquilidade no mar e fostes socorrer os doentes, não reclamaste de ti mesmo diante da peste e da morte. Lembra-te de nós, que sofremos com igual. Defende as nossas criações da peste e da doença. Dá-nos saúde, paz na família e espírito comunitário. Fortalece em nós a fé e a esperança, a presença de Deus que nos encoraja na construção de um mundo humano e justo. Concede-nos estas graças pelos méritos de Jesus Cristo, como o qual partilhastes a dor e o sofrimento, e que agora vive com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. São Roque, rogai por nós. Então, como de costume, agradecemos a presença de vocês, caríssimos irmãos e irmãs. Como é bom podermos participar de uma Santa Missa, não é mesmo? A Santa Missa, expressão do amor misericordioso e por isso salvífico do Senhor nosso Deus para com todos nós. Ele muito nos ama, muito nos quer, tem para nós um projeto de vida e vida nova, não uma vida qualquer. E a Santa Missa é fonte de toda essa graça, toda essa bênção para nós constituirmos o povo amado de Deus, peregrino neste mundo, por ora peregrino neste mundo. Obrigado ao nosso Conselheiro que esteve rezando, participando desta Santa Missa. Também muito obrigado a você que daí da sua casa, do seu consulado, esteve conectado conosco, participando espiritualmente deste momento de graças, deste momento de bênçãos. Que Deus esteja cuidando de você, cuidando de sua família. Queremos rezar por você sempre, pelos seus, para que, vinda a libertação urgentemente necessária, possamos encontrar-nos no templo do Senhor, sob o patrocínio de São Roque, e assim, presencialmente, rezarmos todos juntos mesmo, não é, irmãos? Amém? Que saudades disso, né? Aos pouquinhos vamos matando essa saudade, até podermos realmente derrubá-la por terra por esse. Amém? Isso, obrigado. Um abraço a você e a sua família, um beijo no coração de cada um. Muito obrigado. Também agradecer ao Padre Suério, que esteve conosco participando desse tempo tão especial da nossa caminhada paroquial, novenário nosso querido Padre. Estamos a caminho do dia de São Roque,
estamos nos preparando para celebrar bem o tal dia, e por sinal, como já fiz menções aí, reiteradas vezes, este ano, o dia do nosso padroeiro será no dia do Senhor, será no domingo, no santo domingo. Vamos celebrar então com muita força, com muita fé e expressiva devoção, né, irmãos? Falando nisso, para o domingo vindouro, dia 16 já, né? Nós temos ainda cenas lá na secretaria da paróquia. Teremos uma série de santas missas ao longo do dia, domingo que vem, dia 16, 8 da manhã, 10 da manhã, depois às 15 horas, às 17 horas e às 19 horas. Não sei se vocês já pegaram sem vocês, ainda é possível. Não tive outros irmãos tenham condições das exigências atuais de vir à Santa Missa, participar aqui, para que nós possamos estar rezando, celebrando no domingo, o dia do Senhor, o dia do nosso amado padroeiro. Então, para esses horários listados há pouco, nós temos ainda cenas lá. Quem deseja vir, quem puder vir, dá uma olhadinha, dá um pulo ali na secretaria paroquial, fala com as meninas, com as nossas secretárias lá, lembrando que, por enquanto, o funcionamento está sendo a secretaria paroquial das 8 da manhã às 11h30 da manhã. Combinado? Então, dá uma motivada também ali na sua família que possa vir domingo, independente de ser o dia do nosso padroeiro. Agora nós agregamos essa ocasião tão especial para tal celebração, mas é o dia do Senhor, né? Isso antecede o dia do Senhor. Então, vamos nos organizar para esta data celebrada. Queridos, nós aí temos para o final da semana a venda de bolinhos, parece que já está esgotada. A entrega será na sexta-feira. Também teremos para o sábado a venda de pizzas, a pastoral familiar. Como é que está, melhor? Estão vendendo? Esse, podem procurar na casa do filho também. Que bom, graças a Deus. Podem procurar os irmãos da pastoral familiar, podem procurar aí as lideranças das pastorais, movimentos, o pessoal que está envolvido nas pastorais, movimentos, bem como o pessoal das comunidades, particularmente as lideranças. Temos lá esses irmãos que estão executando as vendas. Qualquer dúvida, pode contactar também a Secretaria Paroquial. Isso para o sábado. Também para o sábado à noite, nós teremos um leilão. Esse leilão não vai ter gado. Vocês estão acostumados a matar gado, isso não vai dar. Tá bom? Vai ser, o prêmio máximo do leilão vai ser uma TV de uns polegadas. Agora não me lembro de mais prêmios. Quem se lembra, verdade? Um liquidificador. Isso, a gente vai estar trabalhando para ter manhã de educação desse evento, dessa atividade. Lembrando que tem mais ou menos o último paga, né? Tem que pagar depois, hein? Certinho. Direitinho. A não ser que tinha uma história aí. Tá bom? Mas eu conto com a colaboração de vocês. São prendas básicas, né? O prêmio maior na TV e 22 polegadas. Será online. E aí que a gente faz, cara? Então, a partir da manhã, a gente vai estar divulgando, prestar agora no Facebook, não. Já o nosso Facebook paroquial já tem lá a divulgação, eu aí. Lá. Então é só você estar dando uma olhadela lá para ver os dados, as informações necessárias. Também, qualquer dúvida, só consultar aí a Secretaria da Paróquia. Combinado, irmãos? Tudo isso, lembrando, para ajudar a nossa paróquia, né? Então, sempre com a consciência paroquial de vocês. Sábado, no domingo, eu ainda queria falar um pouquinho do leilão. Ele está na improvisação, agora que eu toquei. Viu? No domingo, nós teremos assados para o almoço. E será assado aqui na nossa estrutura. Está sendo vendido ao longo do dia do almoço R$35 o quilo de cada peça. O quilo, R$35. Então a gente conta também com a sua colaboração para com os assados no domingo.
almoço, a mistura do almoço, como nós falamos, tá bom? Obrigado pelo tempo. Padre Sueli, obrigado, viu? Deus abençoe muito. Amém. E vamos rezar uma Ave Maria juntos, irmãos. Esta Ave Maria, vamos rezar uma primeira Ave Maria, como eu já tenho feito, lembrando os irmãos que, infelizmente, não estão podendo vir à igreja para participar da Santa Missa. Ao ir nesse novenário, é uma intenção que estou carregando comigo em meu coração, rezando cada dia no novenário por aqueles que estão chamados no grupo de risco, né? Quantos irmãos nossos são? Quantos? A sua família tem? Então, vamos rezar com eles, entregar-nos ao colo de Nossa Senhora, e na intercessão dela, também na intercessão do nosso padroeiro São Roque, eles cresçam na paciência, cresçam também na vivência da experiência da oração e na fé, consequentemente, para que assim que formos libertos, possamos estar aqui juntos e seguros, assim for possível. Vamos entregá-los todos à nossa mãezinha celestial, para que ela esteja cuidando deles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos mais uma Ave Maria, meus irmãos, colocando no colo de Maria você, a sua família, suas necessidades. Vamos também apresentar hoje com grande carinho nosso irmão Padre Sueli, seu ministério sacerdotal, toda a sua vida, sua família, com a qual ele está nessa época. Vamos confiá-los todos carinhosamente no colo de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Roque, Rogai por nós. São Roque, Rogai por nós. Muito obrigado, Padre João, pelo convite. Uma alegria poder celebrar novamente aqui. Muito obrigado, é bom vermos, que alegria poder encontrá-los. Dê um abraço lá na sua casa, né, com seu esposo, com sua esposa, né, nos seus pais, né, nos seus filhos, naqueles que você sabe o quanto carinho, né, tem por eles. No momento também um abraço a eles. Né. Colabore com a paróquia, ajude. Você sabe que nessa época o cachorro de São Marcos está solto.